Olá! A paz do Senhor seja sobre a sua vida nesse dia. Que Deus te abençoe e te alcance com toda a sorte de bênçãos dos céus. Estamos aqui em nossos momentos com a palavra Jesus Cristo, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra que o Senhor tem para nós hoje se encontra no Atos, no capítulo 7, a partir do verso 47, está escrito assim: E Salomão lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu para o mundo. O que essa palavra está nos dizendo? Aqui diz: Estevão estava pregando para os religiosos. Era para os religiosos que ele pregava. Era para o povo de Deus. É para os judeus. Para aqueles que estavam há séculos e séculos esperando a vinda do Messias. Mas o Messias não veio como eles queriam. O problema em nós continua hoje o mesmo. Deus não se nos apresenta da forma como nós imaginamos na nossa mente. E porque não é da forma como nós queremos, nós não o reconhecemos. É como aquele que olha para um presente e ele olha para o embrulho, para o papel. Ele não sabe nem o que tem dentro. Mas se o papel for muito bonito, já enche os olhos dele. De repente, dentro tem uma coisa insignificante. Mas as pessoas estão sempre julgando pela aparência. E assim fizeram com o Filho de Deus quando veio à Terra. E aqui Estevão estava pregando e falando o que os pais deles tinham feito na antiguidade, quando Deus mandava os profetas, e eles não queriam daquele jeito, porque eles queriam que fosse do jeito deles. E não é assim. Aqui, Estevão está dizendo: fizeram até uma casa para Deus na terra, mas Deus não habita em templo de homens. Só que hoje, depois que Jesus veio à terra e levou sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades, Deus não habita em templo de homem, mas ele habita aqui dentro de nós, a nossa casa, o nosso corpo carnal. Deus está aqui dentro de nós, é aqui que Deus habita. Deus está em nós hoje. Todo aquele que recebe a Jesus como teu Salvador e entra pela porta, que é o caminho que leva a Deus, ele tem incubado dentro de si a própria vida de Deus, através do Espírito Santo, que opera em nós todas as coisas, assim como operou em Cristo Jesus, quando ele veio à terra como homem. Entrou pela porta das ovelhas como homem, e nos 30 anos foi cheio do Espírito Santo quando desceu as águas batismais. E como homem cheio do Espírito Santo, operou na plenitude do Espírito. E é isso que ele nos deu a nós, quando subiu ao céu e disse: eu vou, mas não vos deixo só. Eu vos envio o Espírito Santo de Deus, para que vos mostre, vos oriente e faça tudo através de vocês. É através de nós que o Espírito Santo age. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus.
Sejamos usados, vamos dar abertura para que o Senhor nos use e não sejamos aqui como o apóstolo Estevão dizia para aquela pessoa: vós resistis ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Abra para ele a sua porta, deixa que ele entre, deixa Deus te usar através do teu Santo Espírito em nome de Jesus, amém? Eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos dos céus. A paz do Senhor